O que na sua vida você pode dizer que é real e o que você já sabe e já percebeu que é só uma narrativa? Aliás, você já percebeu que 95% da sua vida é só uma narrativa? No livro Sapiens, do Harari, ele deixa muito claro que o mundo só existe da forma como ele existe, a gente só existe enquanto sociedade, só avançamos até aqui, só chegamos nesse momento, né? Século XXI, avanço tecnológico, computadores, nações, guerras, religiões, impérios, queda de impérios, grandes moedas, grandes bancos centrais, grandes instituições, ONGs mundiais, sistemas educacionais, indústria farmacêutica, tipo aeroportos, passaportes, CPFs, o que você quiser, olhar ao seu redor e identificar que são coisas pelas quais você se define, das quais você defende, muitas delas fundações básicas de sustentação de todo o seu sistema de crenças, da sua conduta ética, da sua conduta profissional, daquilo que você acredita que é a forma adequada de criar os seus filhos. Tudo que está ao seu redor hoje é uma narrativa, é uma história contada por um grupo de pessoas, consentida por um grupo de pessoas e repetida acriticamente por vários grupos de pessoas por gerações a fio. É tudo realmente uma história contada. Você pode dizer que não, mas faz sentido. É claro que faz. Você não está nem um pouco acostumada, nem a questionar essas histórias, e nem a ter nenhum tipo de vislumbre sobre como seria viver uma vida sobre outros pontos de vista. Eles não estão nem alcançáveis, sabe? Eles estão profundamente enraizados. O patriarcado, por exemplo, existe há mais de 6.000 anos e colocou de uma forma muito profunda na mente de todas as mulheres e de todos os homens que o feminino é inferior, que todas as questões que estariam com o feminino seriam inferiores, menos importantes, menos relevantes. Essas características femininas, né, que foram colocadas também narrativamente como femininas, elas têm a ver com intuição, sensibilidade, elas têm a ver com a capacidade da gente questionar essas narrativas. Porque na instância mais profunda, elas têm a ver com a capacidade de estar tão conectada com o seu próprio corpo, com a única coisa que além, eu já falei em algum vídeo aqui antes, a única coisa que além
de ser da sua conta, e tem poucas coisas nesse mundo de narrativa que são de fato da sua conta, né, mas uma das únicas coisas que são da sua conta e que é uma coisa real, que não é só uma narrativa, é a sua biologia. As características do feminino, e eu vou falar isso de novo, porque é uma coisa que eu ando me questionando também. As características que foram atreladas ao feminino, também dentro de uma narrativa, são as características que permitem esse contato com a realidade. E a realidade é a nossa biologia. Se você tirar as narrativas, se você tirar aquilo que a gente acordou coletivamente, que era o certo, que era o moral, que era o necessário para que a gente tivesse estruturas organizacionais, sociais, para defender essas narrativas, de verdade, assim, o que sobra é a natureza lá fora, né? Se a gente tirar do mundo as narrativas dos governos, dos bancos centrais, das instituições psiquiátricas e da indústria farmacêutica, sobra as cachoeiras, os rios, os mares, os céus, né? Sobra a natureza. E se a gente tirar as narrativas daquilo que a gente aprendeu no nosso sistema educacional, na nossa família, na nossa igreja, seja lá onde for, por autoridades externas a nós, sobra a nossa intuição, o nosso alinhamento verdadeiro, os avisos sutis que o nosso corpo soa como alarmes, avisando para a gente quando uma situação não é adequada, quando um cenário tem um risco, quando uma pessoa não é confiável, quando uma narrativa não serve à nossa biologia. Graças à narrativa, os seres humanos são a única espécie no mundo capaz de ignorar suas necessidades biológicas para agradar o outro. As narrativas, elas têm um lugar de tanta importância para a gente, e sobretudo para as mulheres que são educadas em função do, né, para viver em função do cuidado e para viver em função do agradar o outro, é, que a gente é capaz de suprimir completamente os nossos sentimentos, os nossos alarmes, os avisos do nosso corpo, assim, de que não era para a gente estar fazendo as coisas de uma certa forma, porque fazer dessa forma nos atravessa de uma forma invasiva, abusiva, violenta, agressiva, totalmente contra a nossa natureza. E a gente foi tão treinado a fazer isso que hoje a nossa biologia está respondendo isso para a gente, né? Não é à toa que muito mais da metade dos casos de doenças autoimunes hoje em dia são pacientes mulheres que têm.
Nos ensinaram que nosso corpo é uma vergonha, que a nossa intuição e a nossa resiliência em ter uma escuta interna é histeria, é loucura. Mas o nosso poder é tão grande e a quantidade de energia que esse corpo que tem um útero gera é tão profunda que mesmo depois de tanto tempo e de tanta narrativa, a gente consegue estar aqui resistindo, se fortalecendo e começando a limpar as nossas lentes, né, para que a gente possa criar outras perspectivas e principalmente para que a gente possa questionar todo esse sistema e todas essas narrativas que a gente vem escutando desde antes da gente nascer. Eu estou muito empolgada, de verdade, com esse momento da Terra. Eu estou muito empolgada, de verdade, quando eu vejo os movimentos dos astros, e eu estou muito empolgada, de verdade, quando eu vejo as notícias do mundo. Por mais que seja incômodo, por mais que seja intenso, permitir que todas essas sombras do mundo venham à tona agora é o que vai fazer com que a gente realmente tenha a oportunidade de decidir, né? Cada pessoa que estiver preparada para isso, conseguir em si desconstruir várias dessas narrativas para poder criar uma vida que realmente faça sentido para si, para poder criar uma vida mais com mais autonomia e mais soberania, né? Os arquivos Epstein, a, o aprofundamento das polarizações, né, em todos os países, o questionamento dos nossos modelos políticos, dos nossos modelos econômicos, a criação de novas tecnologias mais horizontais, mais descentralizadas, né, como uma resposta aos monopólios, às big techs e a esse poder constituído que está há muito tempo aí sendo sustentado por um monte de coisa bizarra e também pela nossa passividade ao acreditar em narrativas comunicadas pelos meios de comunicação deles, entregando o nosso poder de decisão para as instituições criadas e fortalecidas por eles. Terceirizando a nossa responsabilidade para vários intermediários que se dizem autoridades,
toda essa sustentação que a gente faz sem querer, não é nossa culpa, não é que a gente deliberadamente escolheu estar apoiando esse sistema, né? A gente nasceu nele. Mas conforme a gente vai tomando consciência de como ele funciona, é importante, né, que quem sentir, se sentir incomodado o suficiente, né, com o lugar onde está, com o que sustenta e com como as coisas funcionam, comece, então, a tentar agir de forma mais consciente. E agir de forma mais consciente não tem a ver só com buscar autoconhecimento. Isso é uma parte muito, muito, muito importante. Mas nesse momento em que todas as estruturas estão começando a ruir, e tem tanta informação e tanta coisa nova acontecendo, é muito importante que a gente tenha a capacidade de fazer essa integração. E essa integração é começar realmente a virar as costas, ou entender a importância de virar as costas para algumas estruturas, sobretudo aquelas que roubam a nossa autonomia e fazem com que esse contato com a nossa natureza seja cada vez mais difícil de se estabelecer. No caso das mulheres, eu acredito que existem 3 momentos principais em que essa conexão foi cortada de uma forma muito veemente, assim. É realmente uma estratégia muito bem-sucedida. A primeira forma é desconectar a gente justamente do nosso ciclo. Isso já é falado, né, em muitos grupos de sagrado feminino, por muitas mulheres. Ainda assim, tem muitas mulheres muito conscientes que estão ainda violentando os seus corpos, né, deixando de viver os seus ciclos para atender a um ciclo externo. E isso não é saudável, gente, tá? Não é saudável. Eu usei DIU por 9 anos. Eu posso garantir para vocês. Isso, além de não ser saudável biologicamente para o seu corpo, tira uma potência psíquica muito grande do seu alcance. Então, transformar o nosso ciclo em vergonha, o nosso sangue em sujeira, e, né, não respeitar esse momento e ele virar um grande incômodo, uma grande coisa a ser consertada, a ser evitada, foi o primeiro lugar. Depois, a narrativa veio e convenceu muitas mulheres, sobretudo aqui no Brasil, de que parto
também é uma dor incômoda que pode ser evitada, né. E esse discurso se proliferou de forma muito grande, principalmente na elite, né, que hoje prefere, claramente, usufruir do seu grande privilégio de ter um plano de saúde muito bom para parir em uma cesárea com data escolhida, repetindo números, tipo 6/6, coisas assim, para poder fazer a unha antes, poder se depilar, poder fazer tudo como um evento, assim, estético, né, para poder postar suas fotos no Instagram. E eu digo isso com propriedade, porque eu passei por isso. Eu tive a minha primeira filha dentro de um hospital, um dos melhores hospitais da América Latina, achando que eu estava arrasando. E eu realmente sinto muito por ter tomado a decisão de fazer uma cesárea eletiva, por mais que, né, eu fui influenciada na época e tal, mas hoje eu olho com a consciência que eu tenho e eu realmente sinto muito por aquela mulher, por aquela mãe e por aquela criança. Tirar da gente a oportunidade da gente parir e tirar da gente a oportunidade da gente nascer é um golpe de mestre de quem controla esse sistema para continuar controlando. Eu não quero aqui dizer que cesárea não é necessário, nem que nenhuma mulher se sinta mal caso tenha precisado passar por um processo, né, cirúrgico, ou até que tenha escolhido. Eu escolhi. E eu nunca achei que era nada demais, e tá tudo bem, se você também não acha. Mas depois que eu passei pelo rito de passagem do parto, a minha vida mudou. E não só um parto, mas um parto longe do hospital, um parto com uma parteira no meio da natureza, em que eu realmente tratei esse evento com a seriedade, o respeito e a honra que ele tem. Ela estava lá, eu que fiz. Esse quadro não dá para ver direito, né. É, a permissão que eu abri, que eu me dei quando eu virei as costas para a narrativa de que eu precisava de um pré-natal assim, assim, assado, e que eu precisava de uma ambulância e uma malinha da alopatia e várias coisas, caso eu precisasse, porque o parto era muito arriscado, né, a permissão que eu me dei para confiar em mim, na minha biologia, no meu corpo e na minha filha, é essa experiência.
E é essa potência que você ser ali, que me dá a autoridade, a permissão e a experiência viva no meu corpo para eu poder estar falando aqui para vocês que é impossível que hoje a gente tenha mais de 80% dos partos em hospitais privados sendo cesarianas. É impossível que isso não seja claramente uma forma de controle social, uma forma de impedir que mulheres acessem o seu poder e uma forma de fazer crianças nascerem já sabendo que elas precisam baixar a cabeça e obedecer a autoridades externas, porque elas já chegam nesse mundo sabendo que as necessidades delas não são respeitadas, que o tempo delas não é respeitado. Biologicamente e sob a perspectiva da saúde de verdade, não tem o menor nexo o que a gente está fazendo. Várias crianças sendo cutucadas e um monte de coisas antes de sequer tocar na mãe. É muito antinatural. Em nome de quê? De uma narrativa, de um protocolo de lucro, de comodidade, conveniência. É muito sério. Eu conto mais sobre essa história toda do meu parto, uma história muito boa sobre a placenta, que eu não vou falar hoje, eu vou guardar um vídeo para falar mais de placenta. Mas tem um livro em que eu conto tudo isso em relação ao meu parto, né? Em relação à diferença dos partos. Vou deixar o link aqui embaixo. O nome do livro é do Luta Lopes. Conto mais a minha história, então se você tiver mais interesse em entender do que eu estou falando, você pode comprar o livro pelo link que eu vou deixar aqui embaixo. Inclusive, se você já chegou até aqui nesse vídeo e você não está inscrito no canal, por favor, né, se inscreve no canal, me dá essa força aí para que essa mensagem possa chegar em mais pessoas se ela está ressoando com você. A gente está só começando. A gente está só começando a falar as coisas que precisam ser faladas. As coisas que precisam ser faladas já há muito tempo, estão sendo faladas em nichos muito específicos, né, de maneira que não abrange de fato, não chama as pessoas para uma discussão coletiva, fica sempre preso ali. Não é só a gestante que tem que falar disso, a gente está falando sobre a saúde de uma sociedade como um todo. A saúde de uma sociedade como um todo é problema de todo mundo, porque além da gente ser uma consciência, de a gente dividir esse planeta e, enfim, da gente se afetar, né, mutuamente, porque vivemos em acoplamento estrutural, isso é problema de todos, porque vivemos em um mundo com uma economia em comum. Ai, Yasmin, que economia tem a ver com parto? Tudo.
O parto ele é tão determinante, na saúde que a pessoa vai ter pelo resto da vida, que isso vira um papo sobre economia, porque a gente vive num sistema em que a gente trabalha para pagar a aposentadoria dos mais velhos. Os mais novos trabalham para pagar a aposentadoria dos mais velhos. Mas a gente vive numa sociedade que está cada vez mais doente. Então, os gastos com saúde vão cada vez aumentar. Vai ter uma hora que essa conta não vai mais fechar. Ela já está, mas muito fechando, né? Porque a gente já tem a curva de natalidade invertendo em vários lugares. Mas se isso é determinante para a saúde das mulheres e das crianças, isso significa que cuidar disso é uma forma de fazer medicina preventiva. E se a gente faz medicina preventiva, a gente previne também vários gastos públicos desnecessários lá na frente. Esse tipo de pensamento circular e de cuidado e da forma como as coisas interagem é o pensamento que eu acredito que as mulheres têm muito poder de fazer, porque a gente está conectada com o todo, com os corpos, com as necessidades, com o longo prazo. As mulheres, por terem ciclos, se conectarem muito com a natureza, elas conseguem se conectar com esse lugar de longo prazo também e fazer essas conexões. Só que esse é um tipo de pensamento que é o quê? É perigoso. Por que que a gente passa tantos anos na escola aprendendo matérias separadinhas? Divide and conquer é o lema, né? Dividir e conquistar. Quanto mais eu fragmento, eu polarizo a sociedade, quanto mais eu fragmento o conhecimento das pessoas, mais fácil de controlar elas, né? Bom, falei para vocês que tinham 3 momentos, né, mas não são 3 momentos, são 3 aspectos, talvez, então, da vida da mulher, que eu não acho que é simplesmente causalidade, né, que a gente tenha perdido o acesso, mas então, perdido o acesso não, perdido a honra, perdido o respeito, perdido a conexão real, né. A primeira é a menstruação, a segunda é o parto. E a terceira, e talvez aquilo que você vai falar, que é a mais piração da Yasmin, se você, principalmente se você não tiver lido o meu livro, é a placenta. A placenta é um órgão que o nosso corpo produz para cuidar do bebê, né? Ele nasce junto com o bebê, na verdade. O bebê vai se formando, a placenta também, eles têm exatamente o mesmo DNA. O DNA da placenta é igual ao do bebê, mais parecido com o do bebê do que com o da mãe. E
quando eu me conectei com a minha placenta e conversei com ela e, enfim, me conectei de fato, né, com essa força dessa guardiã da vida, assim, guardiã da criança. A placenta ela é muito linda, gente, ela realmente é muito linda. Ela hoje em dia é lixo hospitalar. E tem muita gente pegando placenta para fazer cosmético e a indústria farmacêutica para fazer tratamento via célula-tronco. E a placenta, ela me fez perceber que tem uma narrativa que é, digamos, desculpa, digamos que ela pode ser interpretada de uma forma um pouco errada, que é a seguinte: sempre que a gente fala de uma mãe narcisista ou de uma criança, um adulto que é muito dependente da mãe, a gente fala que a gente precisa cortar cordão umbilical, porque é como se fosse uma dependência, né, desses seres e que o que conectasse eles ainda fosse esse cordão umbilical, mas na minha vivência com a placenta, com o nascimento Lotus, e essa consciência de perceber que a placenta, na verdade, não é do corpo da mãe, mas é do corpo do bebê, me fez perceber que a gente realmente tem a potência, e a gente vem com isso, né? A gente realmente tem a potência de atender todas as nossas necessidades. Porque a placenta é quem atende todas as necessidades do bebê. Ela, inclusive, protege o bebê do corpo da mãe, de atacar, né, como um corpo estranho. E é ela que faz, ela que filtra, ela que carrega os gases, ela que faz todo o equilíbrio, ela que sabe o que pode entrar, o que não pode, o que precisa mais, o que precisa menos, né? Tudo bem que é através do corpo da mãe, o corpo da mãe é a interface, mas é ela que tem essa potência de fazer tudo isso, e ela é parte do corpo do bebê. Então, tá no nosso código, assim, literalmente, na nossa capacidade inata, atender às nossas necessidades. Cara, quando as mulheres descobrirem isso, quando as mulheres se conectarem com isso dessa forma visceral que eu pude, aí a gente vai ver um novo mundo, assim, totalmente diferente, com várias tecnologias incríveis rodando um sistema completamente diferente. Eu não consigo prever exatamente como ele é, mas eu acredito muito que ele é possível. E já existem tecnologias surgindo, né, para que a gente possa criar alternativas a esse sistema e começar a criar um novo. Um dos maiores problemas que a gente tem hoje, que não é narrativa,
porque a maioria dos problemas é narrativa, mas tem alguns que eles são verdade, e é um pouco deles que eu quero falar com vocês hoje, né. Biologia, então, tem 2 coisas que são verdade, tirando toda a ilusão, toda a narrativa, né, todo blá 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 que a gente está acostumado. Um deles é o corpo, a biologia, a natureza. E o outro, que também é natureza, é a energia. Energia, e aí vai ter gente que vai falar que nem o corpo é verdade, né? Já vi gente falando, não, tudo é energia, nem, né? Só o que existe é energia. A energia também é verdade. Energia é o que dá vida a esse corpo, é o que dá movimento para a natureza, é que faz toda essa coisa, né? Todo esse corpo, todo esse cosmos, toda essa criação existir. Tudo é energia. Se só o corpo e só a energia existem, o que a gente está fazendo nesse planeta é usando desse corpo para conseguir entender com a nossa consciência como é esse relacionamento entre corpo e energia, entende? E uma das formas que a gente tem hoje de usar energia, de armazenar energia e de trocar energia é justamente o dinheiro, o capital. Outra forma é a nossa consciência, a atenção. Também tem a nossa libido, nossa energia psíquica. Tudo isso é energia. O problema é que, não conectados com o nosso corpo e com as nossas necessidades, nós mulheres acabamos dispersando toda essa energia, muito preocupadas com as narrativas, né? Achando que a gente está aqui e que a nossa realização de vida e que, sei lá, aquilo que a gente tem que fazer e tem que se preocupar e tem que gastar a nossa energia, o nosso dinheiro, a nossa libido, a nossa atenção, o nosso cuidado é com ser magra, atender um certo padrão, alcançar um certo status, ser escolhida por um determinado homem. E aí a gente fica presa nesse mundo de narrativa. E a gente só vai conseguir ter autonomia e soberania na nossa vida se a gente realmente começar a entender que a nossa energia vale muito. E que a gente realmente precisa conseguir cultivar ela de uma forma mais consciente, uma forma que realmente vai cuidar das nossas necessidades reais, da nossa biologia, que realmente vai trazer potência para o nosso corpo, para a nossa vida. E aí, quando chegar esse momento,
A gente vai precisar definir muito claramente um tipo novo de disciplina para nossa vida, em que a gente possa ter mais senso crítico, para que a gente possa ter mais possibilidade de se conectar com o nosso corpo e menos com narrativas inventadas. E a partir dessa conexão com o nosso corpo, começar a potencializar a nossa energia em todos os aspectos. E tem ferramentas para isso. E tem ferramentas para isso. Mas antes da gente falar dessas ferramentas, eu preciso muito, mulher, que você se permita se conectar com o seu corpo e questionar as narrativas que hoje comandam a sua vida.